Olá pessoal, nesse vídeo então eu vou falar como montar uma estatística de classificações dos pedidos de patentes concedidos em 2022, um ranking das subclasses mais solicitadas entre as patentes que tiveram 16.1, patentes concedidas em 2022. Então o primeiro passo será baixar o programa. O programa está aqui no GitHub, ele se chama Sinergias 9. Então, como é que você vai fazer? Você vai pegar o endereço do GitHub, vai aqui no botão Code, Download Zip, você vai baixar um arquivo zip com todos os arquivos aqui do GitHub. Aí você, ao dezipar, você chama aqui o arquivo Sinergias 9, tá? Depois você vem com o Sinergias 9, você copia ele para a pasta onde está o teu Python, né? Que aqui fica no meu, fica no usuários Otimi. Eu vou aqui e copio Sinergias 9. Sinergias 9, ele vai aparecer aqui na entrada do Python, do Jupyter, né? Sinergias 9. Cliquei, ele chama aqui o arquivo Sinergias 9, tá? Esse é o arquivo Sinergias 9. Para a gente rodar esse arquivo daí, a gente vai precisar criar uma tabela, que é a tabela classes. Essa tabela classes, você puxa ela daqui, ó. E você vem nesse endereço aqui, você vem na classes.txt e salva link como. Aí você vai salvar esse arquivo com classe.txt, depois você tem que renomear ele para SQL. Eu renomeei ele SQL da seguinte maneira, eu simplesmente eu carrego ele aqui no meu Notepad++, é um editor de texto comum, pode ser o próprio bloco de notas. Eu abro o arquivo classe.txt e depois dou salvar como classe.sql. Eu simplesmente troquei a extensão de classe.txt para classe.sql. Depois eu venho aqui no meu phpMyAdmin, quer dizer, para rodar isso aqui eu preciso ter o champ, eu vou instalar, dar o start no Apache no MySQL, tem que estar verdinho aqui. Aí eu venho no phpMyAdmin e aí eu localizo a minha base de dados, que é produção, e vou dar importar. Importar eu vou escolher o arquivo e aí eu escolho classe.sql, tá? E depois selecionei o arquivo, dou importar, ele vai criar para mim a tabela classes.sql. Aí você vai ter uma tabela desse tipo aqui, que basicamente tem o número dos pedidos e a classificação. De todos os pedidos? Não. Vai ser só dos pedidos que fazem parte do arquivado XML, que são os despachos de 2022. Então, para todos os pedidos publicados aqui em 2022 e também da tabela ArcPatentes, tá? Para todos os pedidos mencionados nessas duas tabelas aqui, ele já puxou a classificação e criou esse arquivo aqui. Então, não é um arquivo completo, é um arquivo é, intermediário, né? Para eu criar essa tabela, eu usei o código que está aqui no Sinergias 9 também. Então, primeiro você carrega aqui as bibliotecas, depois você carrega essa biblioteca aqui, que é error code. Esse error code aqui é para que esse bloco aqui, toda vez que eu tenho uma chamada SQL, eu tenho colocado eles num bloco try catch, tá? Try except, né? Então, se der algum erro, ele entra nessa situação de erro aqui sem abortar. Ele dá uma mensagem de erro. Isso aqui vai chamar uma função, né? Essa função aqui, error code ponto, essa variável aqui. Essa variável só vai fazer sentido se eu tiver dado o import no error code, tá? Então, nas rotinas anteriores, aquela rotina ali do accept, ela não vai funcionar. Ela não deu problema porque não houve erro no SQL. Mas quando houver algum erro no SQL, essa rotina aqui vai dar erro aqui. Para ela funcionar, eu tenho que carregar essa biblioteca error code. Bom, carreguei a biblioteca, vou fazer a conexão com o banco de dados. Para fazer essa conexão no banco de dados, eu tenho que ter já ligado o champ e dado start, tanto no Apache quanto no MySQL. Tem que estar verdinho o botão. Tá verdinho o botão, tudo bem, dei aqui. Essa rotina daqui eu não vou executar e vocês também nem vão conseguir executar porque essa rotina eu usei foi para criar a minha tabela classes, tá?
a partir de uma tabela maiorzona, maior, a classe full, que tem a classe de todos os pedidos de patente já publicados. Mas essa tabela ficaria muito grande. Então, eu fiz uma tabela menor. Para fazer a tabela menor, eu usei essa rotina daqui. Eu não vou falar sobre ela. Essa outra rotina foi uma outra maneira de fazer também. Vamos direto para essa parte aqui. Porque o objetivo daquelas duas rotinas era criar o arquivo classes.sql. O arquivo classes.sql já está lá no site, né? Já aparece aqui no Cientistas de Patentes, você já carrega e faz o import. E aí você já cria a tabela. Bom, você vem aqui, essa aqui vai ser a rotina que vai realmente calcular o ranking, né? Então, o comando para fazer as estatísticas na base SQL vai ser esse daqui. Esse comando aqui, ó, eu posso rodar no phpMyAdmin. É esse comando aqui, onde na data eu só preciso substituir a data, que é 2022. Então, veja, esse comando aqui, ó, substring c.descrição 14 é subclasse, vírgula count, S contagem, from, duas tabelas, vou fazer o join de duas tabelas, vou juntar duas tabelas, arquivado XML, que eu vou chamar de A. Então, esse aqui eu vou chamar de A. Join com classes, que eu vou SC, que eu vou chamar de C. Tá? Vou chamar de C. On, o que une essas tabelas? É o número. Então, onde A número é igual a C número. Where, onde A despacho é igual a 16.1. Quer dizer, eu vou pegar só os registros que tem na tabela arquivado XML, né, que é a tabela A, ponto despacho igual a 16.1. And year, a data igual a 2022. Então, são os 16.1 de 2022. Pega os 16.1 de 2022, vai lá na tabela classes, pega esses números e pega, então, os dados lá da tabela classes. E aí, grupa isso. Por quê? Por substring C descrição 14. Então, C descrição é a classificação. Na tabela classes, a tabela classes, ela tem dois campos, tá? Ela tem duas colunas, que é a coluna descrição e a coluna número. Então, na coluna descrição, tem lá a classificação. Pode ter 300 classificações ali. Eu vou pegar na coluna C descrição, pegue a partir do caractere 1. Caractere 1 é o primeiro caractere, não é o 0, tá? Aqui é o 1 mesmo. Então, pegue do primeiro caractere, pegue 4 segmentos. Então, você vai pegar, vamos supor, o C descrição tem G06F, espaço 322, vírgula, H04L e vai por aí afora. Ele vai pegar o G06F. Ele vai pegar os 4 primeiros caracteres contando do caractere 1. Então, grupa por essa substring C descrição 1.4, que é a subclasse. Grupa por subclasse. Tá? E aí ele vai contar os registros que tem em cada subclasse. Então, na hora de exibir o resultado dessa consulta, eu quero que você me dê 2 campos. O primeiro é o substring C descrição 1.4, que eu vou chamar de subclasse. É subclasse. E o segundo é a contagem. Quanto que deu cada subclasse dessa. E ordene por contagem. Em ordem descendente. Então, esse comando aqui, ele então vai juntar as duas tabelas e vai fazer a consulta. Olha o que ele me dá. Veja que eu dei o select, essa substring aqui eu chamei de subclasse. Aí aparece a primeira coluna, a subclasse. A segunda eu chamei de contagem. A segunda aparece contagem. Então, ele vai me dar o resultado aqui. Ele deu A61K, apareceu em 1157 patentes. E assim vai todas as outras classificações. Bom, o Sinergias vai fazer isso. Ele vai pegar essa mesma query, vai pegar a primeira coluna é a subclasse. A segunda
A coluna 0 é subclasse, a coluna 1 é contagem. O Python conta de 0, tá? O SQL conta de 1. É só para ficar enrolado mesmo. Em vez de uniformizar, cada um conta de 0, tá contando de 1. Bom, mas o Python conta de 0. Então, essa aqui é a subclasse 0, essa aqui é a subclasse 1, tá? Então, ele vai pegar a coluna 0 é a subclasse, a coluna 1 é a contagem. Aí ele vai imprimir isso aqui, subclasse contagem, tá? E aí ele vai acrescentar numa lista. Você vê que eu começo com X e Y, são listas vazias. E eu vou acrescentando na lista X a subclasse, na lista Y, contagem. Então, estão alinhadas, a subclasse e contagem estão alinhadas, tá? São duas listas, mas está uma alinhada com o outro, tá? E eu só vou contar 10 vezes, tá? Depois de 10 vezes dá um break, ou seja, interrompa aqui esse fora aqui. Depois eu vou montar um gráfico em barras. Eu vou chamar o PLT, né, que é o Plotlib, né, bar H, onde eu vou passar o X e o Y, são os dados que eu vou usar para montar o gráfico de barras, com a cor verde. Aqui eu boto os labels, o título, e aqui eu dou um inverter o index, porque eu quero que apareça do maior para o menor. Tá? Rodando isso, ele me dá esse resultado. O A61K, que deu 1.157, que é o mesmo valor que está aqui, né? É o valor do SQL, e depois ele plota o gráfico de barras. Então, aqui eu tenho das patentes concedidas em 2022, com 16.1, aparece 1.157 destas patentes, tem a classificação A61K. Que classificação? A primeira. Lembra que eu peguei do 1, 4 caracteres? Então, é a primeira classificação que aparece. Normalmente, o examinador, quando classifica, né, seja do NPI, seja de outros escritórios, a primeira classificação é a mais importante. Normalmente, esse critério é usado. E se um escritório leva em consideração a ordem alfabética? Pois é, aí ferrou a mariola, né? Se o cara levar em consideração a ordem alfabética, aqui é a primeira classificação. E essas classificações aqui não são dadas todas pelo NPI, né? Porque muitos desses pedidos têm a classificação, são pedidos estrangeiros, os pedidos estrangeiros não são classificados no NPI. O pedido estrangeiro pega a classificação do PCT, que vem lá de fora. E 80% dos pedidos vem PCT. Então, essa classificação é essa, é a primeira classificação. Então, é isso que eu gostaria de falar, então. Muito obrigado, então.